É com alegria, como eu já falava no início, que nós estamos agora pelo Face, né? Podemos ter esse sinal a mais. Lógico, nós já temos pela internet, por todos os sinais que já existem, mas também pelo Face. Então, portanto, você pode assistir o nosso programa ao vivo pelo Face e partilhar, curtir, partilhar e aproveitar. Você pode acessar pelo seu celular, pelo seu tablet, enfim. Olha que novidade boa. A gente tem que agradecer muito a Deus por isso, porque através dos meios de comunicação a gente pode também aproveitar esses meios e comunicar de maneira verdadeira. Porque a gente sabe que os meios de comunicação às vezes comunicam coisas que, ao invés de dar a paz, tiram a nossa paz. Aliás, tentam tirar a nossa paz. E a Rede Século XXI não está aqui para fomentar novamente aquilo que nós precisamos recuperar. É o espaço vital, aquilo que perdemos por motivo da nossa insistência em viver o erro, a miséria humana. Sabe aquelas coisas assim que a gente insiste? Sim, somos humanos, mas o Senhor vem, socorre a nossa fraqueza, chama-nos a atenção. Olha, presta atenção aqui e assim por diante. Então, olha que novidade. Agradecemos muito a Deus por isso, porque nós temos sinais, e esses sinais, frutos da sabedoria e inteligência do homem, e que pode levar o homem a cada vez ter uma qualidade de vida melhor, né? Isso é mais importante. Que bom. Vamos entregar aqui para o Wilson. Obrigado. Então é só você acessar, curtir e anotar que curtiu, porque isso para a gente é um feedback, né? Lógico, é um feedback. Você vai falar assim, olha, o padre está ali, ele está falando, então as pessoas estão curtindo, vão anotando e a gente vai podendo ver, porque a palavra feedback, como você sabe, é uma resposta, né? A gente está aqui estimulando e vem de vocês, né? Aí a gente fala, pô, que bom que a gente está em sintonia, sintonia do amor principalmente. Tentar recuperar aquilo que muitas vezes, nesse mundo caótico, no meio de tanta violência, no meio de tantas situações, não é isso que vão tirar a minha paz, e nem a sua. Os problemas, as dificuldades, falta de emprego, falta de dinheiro, tudo isso não nos pode tirar a paz. E por isso que eu estava perguntando, o que está te tirando a paz? Vamos refletir juntos? 0, operadora 19 3871 9620. E você que está nos vendo, né, e que ainda não tomou uma atitude de se tornar um sócio evangelizador, entre em comunicação com o nosso call center e diga assim, olha, sim, eu quero fazer parte dessa obra, eu quero evangelizar junto com a Rede Século XXI, queremos levar o evangelho que cura, salva e liberta, o evangelho que, por ser boa notícia, traz a paz. Aqui se dá boa notícia, aqui se questiona, aqui se faz viver a possibilidade de uma vida diferente. Aí você se torna um sócio evangelizador e nós estaremos em sintonia profunda com vocês, né? Porque aqui é feita de sócios, irmãos e irmãs, cristãos batizados, quer dizer, cristãos fiéis que vivem a sua fé, que amam a sua fé, que dedicam-se a ela e cada vez mais proliferam nos corações humanos esta verdadeira fé, que não pode ser uma ilusão, não pode ser uma mentira, que não pode nos tirar da realidade, mas faz com que a realidade tome uma nova postura pela ação de pessoas que se unem. Eu falo muito isso na minha paróquia, né? Normalmente, quando nós temos uma dificuldade para enfrentar, lá nós temos muitas atividades sociais, seja na Arca, seja nas residências terapêuticas, seja quando nós tratamos com os drogadictos ou os adictos, aqueles que usam droga ou estão no álcool, e nós precisamos nos unir. E quando o povo se une, eu vejo como Deus está tocando o coração dessas pessoas e tudo está acontecendo. O povo em ação e Deus agindo. Agora, se nós cruzamos os braços para Deus agir, aí você vai ficar na dúvida, mas Deus não está fazendo nada? Mas espera um pouquinho, está fazendo no coração de todos? Mas vai depender do seu coração. Como agora? A palavra que eu vos dirijo é a palavra que está entre uma palavra revelada e outra. A palavra da Bíblia, lógico, porque tudo aquilo que eu estou falando vem profundamente de uma reflexão, de um espaço em branco da palavra. Quer dizer, a palavra revelada contida na Bíblia. Um espaço em branco de uma palavra ou outra está a ação de uma igreja que é chamada a evangelizar, a proclamar a paz e levar a boa nova do Evangelho. Então, nesse espaço dessa palavra revelada está a nossa ação. A ação de uma igreja que evangeliza, que está agindo e que está mostrando o quanto Deus está vivo
como está vivo em nós a palavra de Deus. E o Papa Francisco tem sido, portanto, um verdadeiro apóstolo. Hoje é dia de Bartolomeu, um grande apóstolo também, Natanael chamado Bartolomeu. E por ser chamado a ser o quê? Um verdadeiro testemunho da vida, não da morte. E o Papa Francisco também é sucessor de Pedro, então, portanto, chamado a ser testemunho da vida. Tem um VT dele que eu gostaria que vocês vissem agora, ouvissem, para que possa aumentar nossa reflexão e esse momento de oração. Vamos lá. Um povo que recorda não repete os erros do passado, pelo contrário, olha confiante para os desafios do presente e do futuro. Foi o que disse o Papa Francisco no encontro em prol da liberdade religiosa, realizado no Independence National Historical Park de Filadélfia, lugar do nascimento dos Estados Unidos. Referindo-se ao lugar símbolo do espírito estadunidense, o Santo Padre disse que a liberdade religiosa é um direito fundamental que plasma o modo como interagimos social e pessoalmente com nossos vizinhos, cujos pontos de vista religiosos são diferentes dos nossos. No mundo onde as diferentes formas de moderna tirania procuram suprimir a liberdade religiosa ou reduzi-la a uma subcultura sem direito de expressão na esfera pública, ou ainda, continuou, usar a religião como pretexto para o ódio e a brutalidade, torna-se forçoso que os seguidores das diferentes religiões unam a sua voz para invocar a paz, a tolerância, o respeito pela dignidade e os direitos dos outros, foi o premente convite do Papa. Dirigindo-se à grande população hispânica dos Estados Unidos, reconhecendo em muitos deles representantes de imigrantes recentes neste país, Francisco concluiu dizendo que também eles são chamados a ser cidadãos responsáveis e a contribuir frutuosamente para a vida das comunidades onde vivem e que, trazendo suas contribuições, não só encontrariam o seu lugar ali, mas ajudariam a sociedade a renovar-se a partir de dentro. O Papa sempre fascina-nos com a sua catequese, com a sua maneira de ser, a sua expressão de paz. Não obstante, ele enfrentar uma realidade terrível, mas ele está em paz. E falando, portanto, da liberdade religiosa, como é importante isso. Cada um busca a sua maneira de ser, a sua maneira de poder amar, mas não para agredir o outro. Não. Libertinagem é diferente de liberdade. Cada cultura tem a sua maneira de expressar a sua fé e assim por diante. Às vezes eu me deparo com alguns religiosos, como eu digo assim, religiosos, não só na nossa denominação, mas talvez da nossa denominação, que às vezes criticam os outros. Não. O que está acontecendo, né? Está faltando paz, talvez? Diálogo, respeito, carinho, essa amizade que é tão importante para que nós vivamos o ecumenismo. Quando fora convocado o concílio, há mais de 50 anos, se bateu muito nessa tecla do ecumenismo, de poder respeitar o outro que é diferente de mim. O que tenho em comum com você? Temos em comum a palavra? Então vamos viver aquilo que é comum. Aquilo que nos faz ser diferentes, isso não importa agora. O importante é que nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, que nós temos a palavra, amamos essa palavra. E essa palavra não pode ser usada de maneira ideológica para combater, mas para refutar erros, talvez, mas isso dentro do diálogo, com carinho, com respeito e assim por diante. Por isso existe o Conselho das Igrejas, o Conselho, por exemplo, aqui no Brasil tem o Conselho Nacional das Igrejas, o CONIC, das Igrejas Cristãs, onde se mantém um diálogo, onde se lê a palavra junto, onde se busca teologicamente o significado daquilo que está se vivendo. Isso que gera paz no nosso interior, porque senão eu vou ver no outro uma ameaça, e se eu vejo no outro uma ameaça, tira a minha paz às vezes. Se eu estou diante de alguém que eu me identifico com ela, mas eu não gosto dessa identificação, eu vou tentar destruí-la. Veja como é significativo isso. Vocês entendem o que eu estou falando? Mesma coisa que eu falar assim, olha, o outro é o meu espelho. Quando eu olho para o meu espelho, porque eu estou vendo a mim mesmo, eu tenho a tendência de quebrar esse espelho, porque eu não gosto dessa imagem que ele me projeta. Isso é mal, né? Porque quando eu olho, não é com os meus olhos. Aqui é apenas uma lente, eu olho com o meu óptico. Vai depender de toda a sinapse dos meus neurônios, de todos os choques eletrônicos que estão tendo ali, né? Esses choques
portanto, que os neurônios estão dando o tempo todo, nas sinapses, quer dizer, como eu estou registrando aquilo. Então, eu olho aqui, e se de repente eu não estou vendo aquilo que me agrada, às vezes eu tenho a tendência de destruir. Por quê? É porque não estou em paz. E quando eu não estou em paz, eu tenho a tendência de gerar guerra externa. O pior de tudo é quando gera uma guerra dentro de mim mesmo. Guerra com aquele, com aquela outra pessoa. Olha que tristeza isso, né? Então vale a pena a gente estar unido à nossa igreja, porque somos cristãos católicos, amamos as nossas igrejas, nossas comunidades, amamos nossos padres. Eles, talvez, como dizia o próprio apóstolo Paulo, tinha tanta gente melhor para ser escolhida, fomos escolhidos nós. Pessoas frágeis, fáceis de quebrar, mas tudo para mostrar, e não para ficar na fragilidade, mas para mostrar como Deus tem sido forte na gente. Isso é que é importante. Não é para ficar sendo, Deus me aceita do jeito que eu sou, e você do jeito que eu sou o resto da minha vida. Não, espera um pouquinho. Para que eu tenha paz, eu preciso me aceitar. Aí eu vou começar a trabalhar. Lapidar a pedra preciosa que sou. Lógico, senão eu vou ficar fechado em mim mesmo, eu sou assim e que se dane. Quem não quiser me aceitar, então o problema é, não, espera um pouquinho. Eu preciso melhorar. Isso é melhorar a relação humana, é melhorar o mundo. Porque quando os nossos ancestrais estiveram no mundo, vivia-se a barbárie, a violência, matava-se. Então a lei foi imposta, mas a lei não entrou no coração do homem. O decálogo, por exemplo. Não matar, não roubar, não cometer adultério e assim por diante. Não é apenas falso moralismo. Como eu lembro uma vez de uma antropóloga que dizia que o decálogo era uma hipocrisia. Eu falei, mas o que você está falando, minha cara? Como pode ser uma hipocrisia? Essa experiência milenar de homens que buscaram, estão passando pelo crivo do renascimento todo o tempo. A nossa sociedade tem que ser melhor hoje. Os erros do passado geram homens diferentes hoje. Porque senão nós vamos só regredir. Isso não ajuda a ter paz. E aí a gente acaba só destruindo quando a nossa missão é gerar vida, participarmos da obra da criação e assim por diante. Por isso que eu insisto tanto que você, pai, você, mãe, gere novos filhos. Assim como é importante. Filhos que são amados, são queridos, trabalhar esses corações. Porque senão a gente vai gerar uma família totalmente complicada e vão para as drogas, hein? Tomem cuidado. E aí, por isso que é importante assim dizer, você tem paz na relação com os seus filhos? Vocês têm esse diálogo? Você, mamãe, conversa com seu filho, com a sua filha? Ou tem um conflito aí? O conflito vai existir psicologicamente, mas será que ele vai ser vencedor ou é o bom senso que vence? Será que a paz verdadeira é que vence? Será que você, pai, tem conflito com o seu filho? Eu vejo lá, às vezes na minha comunidade, eu acho que só na minha comunidade, não, acho que em tantas, pai que não conversa com o filho não conversa com o pai. E hoje, isolados nos quartos. Eu vejo que irmão com irmão se fala pelo Face ou se fala pelo WhatsApp e coisa assim. Espera, o que está acontecendo? Uma parede está separando, não é só a parede do quarto, mas parece que a gente não está se comunicando mais. E o filho não tem essa facilidade de falar com o pai não tem essa facilidade de falar com o filho, e assim, e também a filha com a mãe, mãe com filha. E aí? O que vai acontecer? Parece que Jesus falou isso, né? Eu vim trazer o fogo, e eu quero trazer também, não a paz mentirosa, mas uma paz que vai levar ao questionamento para que haja uma comunicação verdadeira. Isso é muito importante. Por isso eu gostaria que você participasse pelo Face, pelo Instagram, enfim, por onde você achar melhor, nas redes sociais ou talvez lá no call center, tem muita gente, que você coloque a sua dificuldade e que a gente possa conversar. A sua dificuldade é a dificuldade de muita gente. Então, se você não quer que fale seu nome, por exemplo, a gente vai respeitar a sua identidade com tranquilidade, isso não tem problema. Mas o importante é que nós vivamos a verdade e que essa conquista da paz que hoje estamos buscando, ela seja verdadeira. Quando eu falava de Maximiliano Kolbe, necessariamente eu lembrava de Viktor Frankl, que Viktor Frankl viveu no campo de concentração em Auschwitz durante 5 anos. Ele fala de Maximiliano Kolbe, ele fala de um religioso que se dedicou a vida toda
a curar o sofrimento da alma, para que aquelas pessoas que enfrentavam as piores situações pudessem estar em paz interiormente. E Viktor Frankl viveu em paz também. Ele sobreviveu ao campo de concentração, ele perdeu a mãe, ele perdeu o pai, ele perdeu um irmão, perdeu a esposa e ele estava em paz. Tanto que depois ele saiu com a idade de 45 anos e viveu até os 93 anos. Fundador da logoterapia, que é uma maneira de se pensar. As psicoterapias é uma nova maneira, a terceira escola, portanto, de Viena, vem Adler, Freud e ele, com a logoterapia, essa maneira de pensar pela razão, refletir, e lógico, colocando elementos que possam pensar, porque a mente é muito criativa. Cuidado que você está criando dentro de você. Olha que a mente é criativa. Se você está alimentando um animal dentro de você, um monstro, você está alimentando com os seus pensamentos. Por isso que Jesus fala, você quer que as pessoas pensem diferente de você? Pensa diferente delas também. Tudo que você deseja ao outro, você está desejando a você. Está jogando praga no outro, é para você mesmo, não é para o outro, volta tudo para você. A mente é criativa. Pense comigo isso e vá refletindo. E ver o que você está criando aí dentro de você. Que monstro você está criando? E não está na hora de perdoar, viver a paz? É isso que é a proposta do nosso trabalho aqui hoje. Anunciar o Evangelho e mexer com os seus conteúdos interiores para que você não atribua a Deus depois aquilo que você está criando dentro de você. Tem umas intenções aqui que eu quero colocar da Sandra Pereira Cavalcante, ela é de Paracambi, Rio de Janeiro. Muito bem, colocamos as suas intenções, também da Giane Onílio dos Reis, ela é de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. As intenções da Rosineide Souza de Almeida, de Itabuna, Bahia. Também as intenções de Maria Diva Ferreira Rangel, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Também as intenções de Isabel Leite Stipe, Campinas, São Paulo. Divoneide de Jesus Pimentel, Caldas do Jorró, Bahia. Daiane Luiz da Silveira, Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. E também as intenções de Maria de Lourdes Giraldelli Piotto, de Campinas, São Paulo. Lembrando que nós colocamos as suas intenções, estaremos orando no final do programa, como a gente sempre faz. Aliás, eu falava desde o início, e quero deixar isso bem claro, todas as palavras, elas são frutos da nossa comunicação com Deus. Estamos em oração. Isso é oração. Oração não é você debulhar-se diante de Deus, meu Deus, eu preciso disso, daquela agonia, aquela angústia. Não, é estar em sintonia com Deus o tempo todo. Dá liberdade de ação para que Ele coloque o amor que você precisa agora para vencer esse ódio, essa raiva, talvez, não sei. E talvez até refutando algumas coisas verdadeiras e que te tiram a paz. Né? Então, lembrando que vamos orar no final do programa e depois vamos colocar nas missas, que a gente coloca 100 missas. Lembrando, e eu gosto sempre de frisar isso, a Carta aos Hebreus fala que tem um único e verdadeiro sacrifício. Um único. Não há multiplicação dos sacrifícios, diz a palavra. Então, quando nós estamos vivendo, é sempre um único. Então, quando a gente fala em 100, é dizer que nós estamos sendo perseverantes na oração. Cada vez é uma vez. Quando você vai na missa, sempre será uma única vez. Você sempre está participando daquela única vez. Senão a gente vai ficar fazendo uma troca, né? Fica essa... Por exemplo, eu vou fazer a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. São tantos dias. Cada dia uma nova situação, mas que eu vou colocar aquele problema. Então, não é que eu estou sendo repetitivo. Seria angustiante isso. Seria falta de confiança em Deus. Sabe aquela coisa, eu vou falar assim, vou pedir um favor para você. Aí eu fico falando a mesma coisa. Até uma hora você vai falar, escuta, fala logo, padre, você já me pediu e eu vou fazer esse favor para você. Deus nunca deixa de atender a gente. Então, quando a gente fala em novena, a gente está falando de 9 dias que nós somos perseverantes. Lembrando de 9 meses que a gente foi gerado para renascer de novo. O tempo todo isso é muito simbólico. Quando eu não simbolizo, eu faço sintomas. Preste atenção nisso. Quando eu não faço
o simbolismo das minhas coisas, porque vivo fora da minha realidade às vezes, eu acabo fazendo doenças. Aquele fulano não gosta de mim, aquela pessoa não gosta de mim. Eu fico fazendo doença, fico com dor de cabeça, fico com enxaqueca, não respeito talvez a liberdade dela e assim por diante, tiro a minha paz, né? Então não é bom isso. Então para pensar um pouquinho. E falando então já de novena, que todos vocês que se tornam sócio, vocês recebem a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, com tudo aquilo que tem realizado, quer dizer, pessoas em oração, acreditando, porque Deus nunca deixa de nos atender, nunca, mas aí está uma prova que Ele está sempre nos abençoando. E recebendo também a medalhinha daqueles que, diria-se, são devotos das mãos ensanguentadas de Jesus. Essas mãos estendidas na cruz, abraçando o mundo inteiro, no qual você faz parte também. Mãos abertas, estendidas, recebendo você com o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é o sangue de Maria, porque o Espírito Santo não tem sangue, né? Às vezes a gente vê umas contradições assim, eu gosto de Jesus, mas não gosto de Maria. Mas Maria foi ela que deu aspecto humano ao Filho de Jesus. Tem uma carta de Públio Lentulus, que ele escreve a Tibério César, isso no início da era cristã, e tem um trecho da carta, ele diz assim: olha, o que eu posso te dizer, imperador, é que eu conheci Jesus. Ele vai falando, descrevendo Jesus. E quando ele vai descrevendo, é uma figura muito bonita, muito interessante, que por aqui se viu, seus olhos são como 2 raios de sol, entra profundamente no nosso ser. Aí ele conclui, muito parecido com a sua mãe, a mais bela mulher que por aqui se viu. Né? Então, eu não sei por que a gente vai se afastando da verdade para viver, às vezes, a mentira. Se eu creio no sangue redentor de Jesus, torna o desejo do Espírito Santo, não tem sangue. Então, portanto, é o sangue de Maria. Né? Olha, isso faz a gente pensar. E por isso que nós, cristãos católicos, temos um carinho muito grande por Maria, porque, aliás, até falávamos da sua assunção domingo, lembram-se? Maria fora assunta, isto é, Maria foi assumida pela vida, não pela morte. O que assumiu Maria? A vida. E quem é a vida? Jesus. Jesus acolheu a sua mãe. Como acolhe você? Ela é modelo dos cristãos, modelo da vocacionária, daquele que diz sim. Por isso que estou falando isso agora, para você dizer sim também a Deus. Diga sim a Deus, diga sim à vida, sim à história, diga sim aos problemas. Enfrente as dificuldades, enfrente a realidade. Que isso você tem força suficiente. A graça de Deus é operante e vai mudando e vai trazendo para você maravilhas. Quero fazer novamente o apelo de dizer, olha, participe com a gente, conte das suas dificuldades, posso guardar a sua identidade. Nós vamos fazer um pequeno break e você pode participar, né? Porque assim a participação ajuda-nos na reflexão, faz com que eu pense também junto com vocês. E o Espírito Santo vai agindo, vai transformando a nossa maneira de ser, de pensar, de refletir, e vai fazendo com que cada vez mais eu ponha os meus pés no chão e caminhe verdadeiramente, porque tenho que caminhar. Não é aqui a minha morada é na terra prometida, estou caminhando para lá. E Jesus é o grande líder do povo que vai nos sustentando, nos orientando, nos salvando, nos resgatando. Voltamos em seguida.